Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Pétala Estelar. Eu me chamo Rebeca e hoje eu venho lembrar a você que você é uma centelha divina. Quantas vezes a gente pode ter crescido ouvindo que nós somos pecadores, nós somos meros mortais e tantas coisas que acabam por nos diminuir como seres humanos. Mas a verdade é que nós somos seres espirituais vivendo uma jornada humana, vivendo uma jornada na matéria e vivendo essa experiência humana. Isso faz parte também dos aprendizados que a gente em algum momento resolveu fazer, resolveu experienciar, ainda que conscientemente a grande maioria de nós possa ainda não se lembrar. Mas é importante a gente reconhecer esse nosso lugar, a grandiosidade do nosso espírito, da nossa alma, enquanto ser espiritual, e também a grandiosidade dessa experiência no planeta Terra, que é desafiador muitas vezes. Eu acredito que para todos nós, mas também é única. É uma experiência que também traz os seus aprendizados, que também ajuda a nossa alma a evoluir, a se elevar. Por mais desafiadora que às vezes possa parecer e possa ser essa jornada aqui na matéria. E hoje então eu venho lembrar que o errar, faz parte também dessa experiência. Enquanto humanos, enquanto nessa jornada de volta para casa, né, de volta para a nossa essência, que é conexão com a fonte, né, que é o todo, mas até essa conexão integrada novamente com o todo, existe uma jornada, existe uma caminhada. E é importante a gente reconhecer o valor e a grandiosidade de cada uma delas. E é importante a gente reconhecer também o valor e a grandiosidade de nós também, de alguma forma, termos dado o nosso sim e de estarmos nessa experiência aprendendo com ela. Porque ela também faz parte dessa jornada, dessa caminhada. Então, o errar, né? Eu costumo colocar sempre entre aspas, porque erro e acerto, eu costumo dizer que são duas faces de uma mesma moeda. Que tudo, na verdade, no final, acaba se tornando aprendizado. Acaba se tornando evolução, à medida que a gente vai aprendendo com a experiência. Então, o erro, ele também faz parte do acerto. Muitas vezes a gente acaba acertando, entre aspas, porque a gente talvez um dia errou e a gente aprendeu com aquele erro. E a gente fez a escolha mais assertiva para a gente, para nossa alma. A gente fez a escolha do acerto, a partir daquele aprendizado. Às vezes, a gente não vai aprender necessariamente errando. Às vezes, a gente vai aprender só de observar, de se observar, de observar, às vezes, a experiência dos outros. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar passar por determinadas situações. A gente, às vezes, vai errar, cair, levantar, acertar, enfim. Porque tudo isso faz parte da nossa jornada. E se eu nego uma dessas partes, se eu não me perdoo por isso, se eu não perdoo o outro, a situação, isso acaba que eu estou negando uma parte de mim. Porque isso faz parte da jornada aqui.
Isso faz parte dessa experiência humana, faz parte ainda de uma mentalidade, muitas vezes ainda conectada com o ego, ferido, em desarmonia, porque ainda não se integrou nessa experiência ainda totalmente à essência, ao sagrado em nós, de forma que seja esse sagrado a conduzir a nossa vida. Mas até chegarmos também nessa parte da experiência, a gente passa por todas as outras e é importante a gente honrar a nossa experiência. A gente honrar, sobretudo, e agradecer pelos aprendizados que a experiência nos trouxe. Muitas coisas a gente não entende muito bem, porque viveu, porque passou, porque que foi de determinada forma, e a gente às vezes carrega aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela ferida aberta por muito tempo, prejudicando a nós, a nossa jornada, porque enquanto a gente não consegue olhar para aquilo e curar aquilo, e quando eu perdoo aquilo, eu não estou nem necessariamente perdoando o outro. Eu estou, na verdade, perdoando a mim mesma por aquela experiência que, consciente ou inconscientemente, de alguma forma, acabou acontecendo, que talvez não foi a forma como eu gostaria que tivesse sido, mas foi como deu para ser. E a partir desse momento em que se solta isso, em que libera um perdão, essa libertação vem para você. Por isso que o perdão ele é importante. Às vezes a gente pensa que o perdão é para o outro e não é. Quando a gente perdoa de verdade, não da boca para fora, mas de verdade dentro do nosso coração, algo em nós se liberta, sabe? É uma liberdade, é uma libertação. Porque você não está mais conectada com aquilo. Você liberou aquela experiência, aquela situação e agora você leva apenas o aprendizado daquilo. Porque levar o aprendizado é leve, é fluido para você. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente olhar para as experiências e reconhecê-las como algo que trouxe o aprendizado e por isso a partir dali o perdão é liberado para si mesmo, para o outro, seja o que tenha acontecido, se foi de repente você que falou algo que você não gostaria de ter falado, ou ouviu algo que não gostaria de ter ouvido, ou alguma outra situação, enfim. Mas você entende que realmente quando você consegue liberar esse perdão, algo se liberta. No entanto, como eu falei, nem sempre é fácil. Às vezes aquilo ainda fica remoendo por um tempo e é necessário ter essa coragem de olhar para dentro, de olhar para aquela questão dentro de si e estar disposto a curar e a perdoar aquilo. Seja você com você mesmo, através de uma meditação, de uma oração, ou mesmo pedindo, aos seus seres espirituais de luz, a Deus, a fonte, ao universo, como você chama, para que te ajude, que você se abre para que aquela cura aconteça. Ou seja também você através de uma terapia, buscando seu autoconhecimento e curando essas feridas internas. É uma forma também de você acabar acessando essas dores internas que ficaram mal resolvidas, mas que ainda ferem você e finalmente ir curando essas feridas para que você, sabe quando você está viajando e você está com a bagagem cheia, muito cheia, e aquilo acaba sendo até pesado demais e dá excesso de bagagem, você tem que pagar por excesso de bagagem, e aí às vezes dissociou, era tanta mala que uma acabou indo não sei para onde, esqueceu outra em outro lugar, e aquilo gera dores de cabeça para você, digamos que no meio das suas viagens aí durante a vida. Um exemplo, tá, pessoal? Apenas uma analogia. Assim é quando a gente fica carregando dores, e quanto mais tempo a gente fica carregando dores, feridas abertas,
e a gente não quer olhar para elas, e a gente não quer curá-las, e a gente não quer liberar o perdão para poder conseguir seguir mais leve. Mas aquela bagagem pesada vai trazendo transtornos para a gente durante a jornada. De forma que em algum momento a gente precise olhar para elas para poder curá-las. Porque elas têm alguma coisa a nos ensinar. Tem algum aprendizado ali. E enquanto aquele aprendizado não for absorvido, e isso só é absorvido realmente quando a gente consegue olhar para a situação, entender que foi do jeito que foi como deu para ser no momento, e a gente consegue ressignificar isso dentro de nós, realmente deixando isso, essa bagagem para trás. Sabe quando aí você solta todas aquelas bagagens, sabe? E leva apenas o necessário. Que no caso dessa nossa analogia aqui, são os aprendizados. Aí agora a viagem, ela segue muito mais leve, ela segue muito mais fluida e com ainda mais sabedoria. Porque você entende que mesmo as dores, as feridas de experiências que você viveu, depois que você compreendeu elas dentro de você e libertou a essas experiências, a essas pessoas e a você, através do perdão, mais uma vez, você entende que você se tornou ainda mais forte. Então, ainda que aquela experiência, naquele momento, aparentemente, não tinha nenhum tipo de aprendizado, porque é algo que você olhava e sentia muita dor, mas depois de um tempo, você percebe que aquela situação te tornou mais forte, te tornou mais sábia, mais sagaz, te levou até mesmo para o caminho do autoconhecimento, a querer conhecer mais de si, a precisar conhecer mais de si, para libertar algumas dores, que depois aquilo te fez dar saltos quânticos na sua vida, te levando para patamares mais elevados, te levando a, digamos que, um despertar interno para quem realmente você é, até mesmo levando você a perceber muitas vezes se você em algum momento da caminhada deixou de se amar, deixou a sua autoestima de lado. E muitas vezes algumas experiências vêm e acabam nos despertando para tudo isso e fazendo a gente voltar novamente a se conectar com o nosso coração, com o nosso valor, com o nosso amor próprio, com a nossa autoestima, com a grandiosidade que cada um de nós é, nos fazendo lembrar, inclusive, da centelha divina que nós somos. Mas a gente não consegue enxergar isso enquanto o nosso olhar tiver foco apenas para a dor, para dores, para mágoas, para raivas. Essas emoções também fazem parte da jornada. Faz parte de ser humano sentir, experienciar as emoções passando pelo nosso corpo. Isso faz parte da experiência aqui na matéria, da experiência aqui no planeta Terra. A grande questão é o que nós vamos fazer com isso. O que nós vamos fazer com essas emoções que passam pelo meu corpo? O que eu faço com isso? O que você faz com isso? Como você lida com isso? Você aproveita dessas emoções para crescer a partir delas, para evoluir a partir delas, ou você acaba se auto-sabotando e permitindo que essas emoções pareçam maiores do que você, e você acaba se diminuindo, e você acaba se esquecendo da grandiosidade que é o seu espírito, que está sempre em conexão com a fonte. Ainda quando a gente se esquece,
porque às vezes está passando por determinadas situações na jornada, a fonte nunca se desliga de nós, porque nós somos centelhas divinas e nós estamos sempre conectados à fonte. É só uma questão da gente perceber, se lembrar e logo a gente já volta a sentir novamente a fonte divina, o sagrado em nós, em nosso coração. E aí é uma questão de tempo até a gente ir se integrando a essa fonte e agindo cada vez mais a partir desse sagrado em nós, a partir dessa centelha divina que somos, a partir da energia da fonte em nós. Então é isso, pessoal. Hoje eu deixo essa mensagem aqui para que possamos refletir nela e que ela possa nos auxiliar, sobretudo naqueles momentos da nossa jornada em que a gente se esquece da centelha divina que somos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se curte o meu trabalho, peço que se inscreva, que curta, que compartilhe esse vídeo, se você sente que ele pode beneficiar outras pessoas. Tudo isso também ajuda o canal a crescer, me ajuda a trazer também cada vez mais conteúdos para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão!